lógica deve realizar o toque retal. Tem, às vezes, algum que não tem sintomas, um indivíduo relativamente jovem, faixa de 50 anos, e tem um PSA baixíssimo, até pode ser dispensado do toque retal. Mas o indivíduo que já tem um PSA evidenciando mesmo que de elevação discreta, e que já tem algum transtorno do hábito urinário, esse tem que fazer, invariavelmente, o toque retal. O toque retal é um exame muito importante e que gasta apenas 14, 15 segundos. Não tem escape. Não tem inconveniente nenhum, e é o que dá a maior certeza, né, que se pode trazer a maior suspeita. Mais preciso, né? Mais preciso. A maior suspeita se levanta através do toque retal. Tá bom, meu irmão? Tá bom, obrigado. Um abraço. Se vê, doutor, que quanto por cento, mais ou menos, o senhor tem a ideia assim, de pessoas que não comparecem, vamos fazer só o de sangue, vou ficar por aí mesmo, por causa desse tabu, né? Por isso que a gente tem que alertar, a gente leva assim, mas o importante e o mais eficaz é o toque retal. É o toque retal, mas nós precisamos também comparar os dois, né? Tem que levar em consideração o PSA, que ainda é o melhor indicativo que nós temos através do sangue. Já tem pesquisado outras maneiras, mas ainda não tem nada comprovado cientificamente que seja um método mais eficiente do que PSA, antígeno prostático específico, que é uma glicoproteína dosada no sangue, que eleva, em caso de tumor, 1 grama de tecido tumoral aumenta 10 vezes o PSA. Sim. Né? Então, qualquer nicho, qualquer grupo de células malignas que tem já são suficientes para alterar o PSA. Mais um ouvinte na linha. Alô, quem está falando? Boa tarde. Boa tarde, pois não? Quem está falando? Meu nome é Silvino. Pois não, o senhor fala da onde? Estou falando aqui de Porto Alegre. Opa. E a gente conhece o doutor Jesus aí, mas é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Jesus. Ele talvez lembre de mim, o irmão da Márcia, da Egídia, mas enfim, eu queria perguntar a ele, é o seguinte, eu levanto mais ou menos umas 4 vezes durante a noite, mas é porque eu bebo muito líquido. Então, assim, só que eu vou e urino bastante. Aí o dia que eu não tomo muito líquido, eu acordo às vezes, vou urinar às 2 da manhã, depois às 6 horas da manhã. Tem algum problema, doutor Jesus? Urinar bastante, mas assim... É o Batata que está falando? É o Batata. Não, tu sabe, tu é meu cliente já de telefone, né, é Batata? É verdade, doutor. Então, bom... Doutor Jesus, vou abrir um parênteses aí, é o homem que faz a melhor ovelha que eu conheço até hoje. Vou ter que provar essa ovelha aí. Bárbaro, né? Olha, se tu está acordando de noite, duas vezes não chega a ser alarmante ainda, mas tu deve fazer a tua rotina urológica, né, Batata? Tu tem que... tenho feito PSA, sabe, doutor Jesus, e tem dado baixo até. Tem dado em torno de quanto? Menos de 1. Hã? Menos de 1. Menos de 1, é baixo, mas tu tem sintomas, tu deve fazer o toque retal também. Não tenho sintoma nenhum, até na última vez no urologista ele disse, olha, nem vou te fazer o toque porque pelo teu PSA aqui não há recomendação para isso, né? Não, é aquilo que eu acabei de dizer, que o indivíduo ainda jovem, com PSA baixo, com menos de 1 e assim totalmente assintomático, não há necessidade de fazer o toque. Mas mesmo tendo o PSA baixo, mas tendo algum transtorno, alguma mudança do hábito urinário, ele tem que fazer o toque, invariavelmente. Claro. Tá bem, doutor, olha... Mas se tu não quiser te entregar para os urologistas aí de Porto Alegre, Batata, tu vem aqui. Claro. Aparece aqui em Alegrete. Não, você é a ficha 1, doutor. Um abraço. Um forte abraço, Batata. Até mais. Obrigado, não te assusta que eu estou tremendo. O Vaninho pergunta ali, ele toma muita cerveja e levanta muito para urinar, mas é por causa da cerveja? Bom, o excesso de líquidos, na verdade, o excesso de líquidos faz acordar à noite para urinar, sem dúvida, né? Demais, né, doutor? Claro. Bom, mas a gente dá uma descontraída, são 12 horas e 33 minutos, doutor Jesus Fernandes, urologista, e os trabalhos aqui do meu amigo Eduardo e também do Paulinho, lá na Central Técnica, lá atrás também, dando assessoria na nossa live aqui, o pessoal interagindo aqui, ó.
Tá rendendo a sua entrevista, não tem que aumentar aqui o horário. Não, é que nós já estamos sendo perguntados lá de Porto Alegre. É, senhor vê. Aqui, ó, Deca Dornelis. Buenas, Carlos Conrad, parabéns por essa maravilhosa e muito esclarecedora entrevista com o Dr. Jesus, um ícone nessa área. Um abraço, Dr. Jesus. Olha, o Dr. Jesus tá dando audiência, hein, doutor? Vai ter que vir mais vezes. O Milton Trindade Lopes, boa tarde, aqui de Uruguaiana, Carlos Conrad, Dr. Jesus Fernandes, um abraço, nosso alegrete. Paulo Rosan também está assistindo. E o pessoal por aí afora. Tem mais gente na linha. Olha, eu não vou poder fazer as perguntas aqui todas que eu tenho, mas o povo já está fazendo as perguntas, né? Alô, quem fala? Alô? Bom dia. Bom dia. Quem está falando? É o Salmo. Bom dia, é o Salmo. Ah, tudo bem, seu Salmo? Bom dia, é o Salmo. Seu Salmo, tudo bem? Pois não, qual é a pergunta que o senhor quer fazer para o doutor? A pergunta para ele que eu gostaria de fazer, por gentileza, só baixar meu rádio aqui, é o seguinte. Eu tenho assim, ó, eu urino normalmente, coisa e tal, eu gostaria de saber por que quando eu começo a praticar sexo, né, ele aumenta, assim, a vontade, por quê? Quando começa a praticar sexo... Faça a pergunta de novo, meu amigo Saulo. Sim, é bem simples, presta bem atenção, doutor. Eu tenho 62 anos. Tá? Tá, quando o senhor faz a relação... Tá, eu pratico praticamente todos os dias. Tá, eu relação. gostaria que ele me orientasse uma coisa. Eu gostaria que ele me desse uma orientação assim, ó. Por que quando eu pratico, cada vez eu quero praticar mais, não quero ter fim do sexo? Por quê? Ele, pergunta, ele tem relação todos os dias. Por que ele, cada vez que pratica, mais vontade de ter? Bom, mas isso é uma coisa, uma virtude, coisa né? positiva, é uma virtude sua. É sinal que a sua saúde é muito boa. Tem boa aptidão para sexo. Mas não tem problema nenhum, né, de próstata? Não tem, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O senhor acho que está por esse lado aí, está muito bem. Não, a minha preocupação, doutor. Alô? Alô, pode falar. Estamos ouvindo. Alô? Sim, estamos ouvindo. A minha pergunta, a minha preocupação é o seguinte, é que eu bebi bastante tempo, muito encordoado uns anos, né? Isso não vem me atingir agora? O que bebeu muito tempo. Usou muita bebida alcoólica durante a vida. Ele vai ter problema agora, né? Não, se o senhor abandonou o hábito da bebida alcoólica, o senhor pode se recuperar bem, né? Pode não ter. Faz 4 anos que eu parei com a bebida, totalmente. Não bebo nada de álcool. Sim. Mas o senhor tem algum sintoma? Não, porque eu nunca fumei praticamente então, na vida. Então o senhor não tem nenhum problema, meu amigo Saulo. Mas o senhor deve fazer a rotina. Tem uma virtude. Sim, mas o senhor deve fazer a sua rotina urológica. O senhor tem que ir ao médico. O senhor tem que consultar, verificar o PSA, os níveis do PSA e fazer o toque retal também, porque pela sua idade está recomendado fazer o toque retal. Mesmo que o seu desempenho sexual esteja muito bom. É porque eu nunca fiz, né? O senhor deve fazer, o senhor está atrasado, então. Eu nunca fui a médico para essa coisa assim, não. Tem pelo serviço público, inclusive. Né, remédio caseiro. Isso tem pelo serviço público, aí tem urologista que atende pelo serviço público municipal aí, que o senhor pode agendar uma consulta, né? Tem atendimento público, né? Tá certo, tá aí o Saulo então com a sua pergunta, né? E, bom, é uma virtude o homem. Claro, naturalmente. Todos os dias. Ele está muito bem. O homem com mais de 60 anos potência, né? E tem interesse por sexo diariamente, é porque ele está muito bem. Tá bem. Bom, doutor, vamos continuar aqui, são 12 horas e 38 minutos. Eu havia feito a pergunta, há como identificar os tumores que crescem muito devagar? Não, esse aqui eu já fiz.
Quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? A gente já está pontuando algumas coisas aí. Muitas coisas nós já falamos até, né? Isso. Já falamos. O fator de risco é inerente ao ser humano, ao homem, né? Nós temos a testosterona e esse hormônio tem sido responsabilizado pelo surgimento do câncer de próstata. Por isso vai de encontro à pergunta do seu Saulo aí. Tem fatores, naturalmente, fatores genéticos, que, vamos dizer, é um gene que lá no nosso processo, de embriológico, já no nosso desenvolvimento lá inicial, saiu um gene com erro. Né? Com erro e com a predisposição para desenvolver, vamos dizer. Ele está programado lá para os 60 ou 65 anos, ele vai começar a sofrer transformação maligna. E se houver esses fatores de risco, os fatores externos que a gente diz, os fatores ambientais, o sujeito está entregue à obesidade, ele está entregue ao sedentarismo, ele não tem uma prática de uma atividade física, ele não se alimenta adequadamente, ele gosta de gorduras, se alimenta excessivamente com gorduras, quase tudo que se faz, né? E então esse fator de risco acaba aumentando. Tem que fazer o exame. Bom, tem mais gente na linha. Alô, quem fala? Maria. Maria, tudo bem? Pois não, Maria, você fala da onde? Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Jesus. É que meu marido fez 30 e poucas radioterapia, que deu câncer de próstata. Tá? E aí depois que ele fez essa radioterapia aí, nunca mais ele conseguiu ter relação sexual. Será que tem remédio para voltar? Aí, doutor. Ele precisa fazer a dosagem periódica do PSA, porque se faz o controle do paciente que fez radioterapia, já com o diagnóstico de câncer de próstata. Sim. Ele tem que fazer periodicamente a dosagem do PSA. E saber se todos de 3 em 3 meses ele volta lá, faz os exames para levar resultado para a doutora, para levar para o Uruguaiana, que você trata lá. E está se mantendo em níveis baixos o PSA ou o PSA tem mostrado tendência de subir? Olha, doutora, é o seguinte, assim, ó, é um exame ele dá baixo, outro ele dá alto e assim, ele vai indo, assim, ó, ele não fica sempre no lugar só assim, ó, dá até resultado positivo, só assim, não, ele alteia, ele baixa, ele dá 1,5, ele dá 3, dá 4, ele só... Bom, mas isso é valores altos para quem fez radioterapia. Quem fez a radioterapia e começa a ter valor acima de 0,5 tem que fazer a avaliação oncológica, tem que voltar no oncologista e se apresentar para ele lá com esse PSA para fazer exames, ver se tem doença ativa em algum lugar. Né? Pode ter, porque o câncer de próstata ele dá metástase, às vezes foi tratado a glândula propriamente que está doente ali, mas ela deu metástase, ele se disseminou através da corrente sanguínea ou linfática e vai parar em outros sítios do organismo e começa a desenvolver uma doença igual àquela que teve na origem lá, entende? Então ele tem que estar sempre em contato com o oncologista que faz o acompanhamento dele. Né? Aí o oncologista vai... Tem remédio para isso, doutora? Oi? E nesse caso tem remédio para isso? Sim, aí acaba, se começa a subir, tem que partir para a hormonioterapia. Tá bem. Hormonioterapia, ainda tem mais recursos. Tá bem. Tá bem? Tem a orquiectomia também, em alguns casos... que não está resolvendo bem, pode propor para o paciente fazer a orquiectomia, ou seja, a castração, a retirada dos testículos, mas acaba controlando a evolução da doença, certo? Sim. Tá bem, doutor. Muito obrigado pela sua atenção. Tá bem. Ok, por nada, dispõe. Muito boa essa interação com o ouvinte, né, doutor? Para que o senhor possa esclarecer, né, para o ouvinte. Olha aí, o telefone não para. O telefone não para, audiência total. 3422-1600, aí tocando direto. Se bem que a gente sempre usa o 1235, né, porque esse aí é lá do escritório, mas está bem, a pessoa está parece que são dois. Doutor, vamos ver quem fala conosco. Alô, quem fala? É a Marisa. Marisa, fala da onde, minha amiga? Eu falo aqui do Passo Novo. Passo Novo. Qual é o problema aí? O problema é que o meu marido se operou da próstata e tá deu o último exame 9 do PSA.
Hein, doutor? Olha, se está dando 9... Ele tirou toda a próstata. Ele fez a cirurgia radical por câncer de próstata ou fez? Então isso aí é sinal que deve ter doença ativa. Ele deve procurar também o oncologista, como nós acabamos de falar, para fazer cintilografia. Tem que fazer um estudo do esqueleto para ver onde que estão esses sítios metastáticos, porque o tratamento aí no caso vai ser hormonioterapia. E o Estado dá esse tratamento, inclusive, e é gratuito por parte do Estado. Então a pessoa não pode se descuidar, tem que voltar lá com o oncologista que faz o acompanhamento dele. E fazer o registro que o PSA está em 9 e ele está bastante elevado. Pois é, né? Para quem fez cirurgia radical, retirou em princípio a próstata doente, mas ficou aquilo que a gente chama de metástase, que é a capacidade do tumor de aquelas células malignas, caem na corrente sanguínea ou linfática e vão parar em outros sítios do organismo, basicamente ossos da bacia, ossos da coluna, no esqueleto, e começam a desenvolver a doença tal qual a origem, né? Então isso aí se precisa ter cuidado. Tá bom, doutor. Muito obrigada. Disponha. E aí, doutor, essa aqui é o quadro, né? O doutor responde, você pergunta, o doutor responde. Quer fazer alguma pergunta, Vaninho? Tá 100%, a Vaninho tá se cuidando, né? A gente sabe, doutor, que existem campanhas, né, publicitárias, que temos um Novembro Azul, que nos convida a refletir, né, sobre as condições de tratamento do câncer de próstata no Brasil. Mas como é que o senhor vê esse lado da divulgação das políticas públicas para a divulgação? Eu acho que tem muitas pessoas que precisam de mais esclarecimentos. Como é que está? Eu acho que isso vem sendo bem divulgado. O Novembro Azul é um programa que tem uma repercussão muito boa, uma divulgação muito boa. Todos os meios de comunicação se envolvem com isso. O que há resistência são dos pacientes em ir ao consultório, os supostos pacientes, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, acho que o índice é muito alto, né? Olha, que nós fizemos uma vez no Novembro Azul, nós aqui através do VidaCard, nós deixamos liberado aquele dia para os profissionais de uma determinada área, que por questões éticas eu não vou dizer qual é, né, que estavam liberados para vir fazer o exame. Aí, para surpresa, apareceu só uma, disse que tinha um compromisso que não podia esperar. Não podia esperar pelo horário e acabou não vindo nenhum. E são bastante, é uma categoria... É tu que vai primeiro. É uma categoria bem maior do que radialista, sabe? Então, vamos ter que fazer um exame coletivo dos radialistas aqui, hein? E não apareceu nenhum. Outro dia, há alguns anos atrás, eu tenho um colega aqui que é urologista também, o doutor Alessandro Paim, estava entusiasmado com o Novembro Azul, fez uma movimentação grande, nós nos apresentamos lá na Sociedade de Medicina, apareceram muitas mulheres, e homens parece que foram 2 apenas. Olha só. Tem mais gente na linha aí para participar, 12 horas e 46 minutos, programa Revista em Foco, aqui pela sua tia Alegrete, pela Rádio Gazeta. Alô, quem fala? Maria de novo. Eu queria perguntar para o doutor Jesus Maria. Se esse câncer de próstata tem como fazer cirurgia ou fazer raspagem, como já mandaram fazer, mas eu fiquei com medo de deixar ele fazer isso. Não, se o câncer está em outra localidade, já que se ele se disseminou, tem metástase, não tem mais indicação aí de tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é fase inicial quando se tem possibilidade de cura. Sim. Às vezes, quando o paciente está apresentando sintomas urinários obstrutivos, novamente se pode fazer uma ressecção do colo da bexiga, da região da próstata, com o objetivo de liberar a via urinária, fazer com que ele passe a urinar melhor e sem depender do uso de uma sonda. É isso, mas outro tipo de cirurgia já não tem mais, com propósito de cura, já não existe mais a essas alturas. Sim, porque o câncer é maligno, né, doutorinho? Exato. Pois é. A gente sente que ele vai evoluindo, né? É uma doença que não está mais alcançável à mão do cirurgião ali, então não tem mais chance de ser curada através da cirurgia, né? Sim. Tá bem. Um abraço aí, dona Maria. 12 horas e 48 minutos, programa Revista em Foco, Guia Alegrete. Nós estamos ao vivo aqui nos nossos estúdios
E vamos aqui, né? O pessoal interagindo conosco através do 3422-1600 aqui na nossa programação. Doutor, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é a respeito de uma infecção urinária. Ela pode evoluir para um câncer de próstata ou não tem nada a ver, doutor? A infecção urinária não tem muito. Às vezes o tumor, vamos dizer, o tumor da próstata gera fator obstrutivo com mudança do trânsito urinário, né? O fluxo urinário acaba se tornando prejudicado, a pessoa pode formar pelo fator obstrutivo, dificulta para a micção, pode formando o que se chama de resíduo urinário, quer dizer, o paciente urina, mas vai sobrando um volume cada vez maior na bexiga, vai acumulando. Essa urina estagnada ali tem a tendência de se contaminar, de se infectar, aí pode trazer a infecção urinária. Mas a infecção urinária não é um fator que contribua para o desenvolvimento do câncer de próstata, não tem nada. Agora, as cores da urina, a pessoa vai ali fazer o xixi dela lá, aí urinou espumoso demais, urinou com a cor escura, urinou com sangue, isso pode ser um sinal de câncer de próstata? O que pode parecer? O câncer de próstata não costuma dar sangramento na urina, mas tem outros tumores do trato urinário que dão sangramento. Um tumor de rim, um tumor de bexiga, que são relativamente bastante comuns. Esse pode, a primeira manifestação, ser através de urina hemática, urina com sangue. Então, urinossangue é um sinal de alarme. Tem que procurar logo o médico para investigar, saber qual é a causa disso aí. Mas habitualmente não é pelo câncer de próstata. Tá certo. Bom, são várias perguntas, né, que a gente gostaria de fazer e o tempo vai nos atropelando aqui. Eu gostaria que o senhor fizesse nesses últimos minutos aqui, o pessoal que queira tirar maior esclarecimentos, né, obter maiores esclarecimentos a respeito desse problema, que muitas pessoas às vezes ficam com vergonha de participar e de perguntar. Como é que o pessoal pode fazer, doutor, seu consultório? Dê o endereço aí, coloca o pessoal aí aonde é que o senhor atende pelo SUS, o senhor atende de que forma o senhor trabalha? O importante disso, que eu acho que a população deve ficar bem advertida, bem avisada, é de que a importância disso é fazer a rotina. Os exames de rotina, essa orientação não é válida apenas para os homens, mas para as mulheres também, porque quase sempre um homem, quando aparece no consultório, ele vai levado pela esposa, vai levado por uma filha, vai por algum familiar. As mulheres são as pessoas que mais se preocupam com os problemas de saúde, porque os homens são de natureza resistente a tratamentos médicos, a ir a consultório de médico. Mas a maneira que se tem de diagnosticar precocemente o tumor e tratar é através da visita ao urologista, basicamente. Quer dizer, o cidadão pode ir no seu cardiologista, no seu pneumologista, no seu clínico geral e chegar e dizer: doutor, eu gostaria de fazer a dosagem que o senhor me solicitasse, a dosagem do PSA. Qualquer médico pode solicitar isso aí. E frente a um exame alterado, o próprio colega, esse que está atendendo essa pessoa, vai encaminhar para o urologista para fazer uma avaliação. Entendi. E eu atendo ali, tenho consultório no VidaCard, ali na Venâncio Aires, que é sempre os contatos ali através do VidaCard e um agendamento de consultas. Né? Perfeito. Tem mais gente na linha, hein? Vamos lá com o último na linha aí. Alô, quem fala? Sim, é a Cleusa. Cleusa. Qual é a sua pergunta para o doutor, Cleusa, por gentileza? Meu esposo está com 45 anos e ele fez tratamento da próstata. Já estava tomando algum remédio às vezes. E ele foi no painho aquele ali que eu consultar ele, e ele perdeu o interesse, sabe? Na relação sexual? E quando é uma vez por mês, às vezes, e quando, né, acontece. Verdade. Ele deve ir ao consultório, fazer uma avaliação, e a gente tem tratamentos, tem medicações assim que podem ajudar muito a pessoa a resolver isso aí.
Quer dizer, não existe simplesmente como pendurar os 45 anos, pendurar a chuteira, né? Então, ele é um homem jovem ainda que tem condições físicas para atividade sexual. O doutor, meu pai, o Oscar Paim, que é especialista... Então, talvez seja o doutor Alessandro, que é urologista. Alessandro Paim, porque é normal isso aí. Bom, pode que seja. Pode que seja, porque as aptidões não são as mesmas em todos os pacientes, né, em todas as pessoas. Tem uns que continuam com boas aptidões sexuais, além dos 45, tem outros que algum problema acaba prejudicando. Então, o importante é a gente identificar o que acontece com esse paciente, se ele é um fumante, de repente, um fumante muito assíduo ou que faz uso de bebida alcoólica, é uma pessoa emocionalmente comprometida, muito ansiosa. Muitas vezes esses problemas ou relacionados com a impotência sexual ocorrem em função do estado emocional. Às vezes até da própria preocupação, porque conversou com um amigo, com um compadre, e que o sujeito depois dos 40 anos perde a condição de praticar sexo, o indivíduo já começa a se envolver muito naquela ideia e acaba fracassando. Mas não, a verdade não é isso. Nós temos pacientes aí com muito mais idade que estão com um ótimo desempenho sexual, né? Tá bom, minha amiga? Tá bom, obrigada. Um abraço. E tem que usar a criatividade também, né? Nesse momento, assim, né? Tem muitas falhas nessa esfera sexual que estão associadas aos problemas emocionais. Às vezes até... Hoje, especialmente no momento que a gente vive de pandemia, todo mundo está correndo risco, está com, às vezes, um familiar passando mal, ou ele está com medo que possa adquirir a doença, ou que um familiar possa vir adquirir. Então, nós vivemos num momento de muito estresse, de muita ansiedade, de muita angústia, pouco relacionamento, as pessoas convivem pouco, não se dança mais, não se vai mais à festa. Nesse tempo, assim, né? Também, eu digo assim, tem muitas pessoas que relaxam, ele chega lá em casa, tá a mulher com o cabelo desse tamanho, com a camiseta da promocional, olha lá, tem uma, na camiseta. Bom, vai pra matar, agora. Não, isso aí tem que usar a criatividade, né, seu João? Tem que estar lá, dar flores, né? Claro, aí isso tudo vai estimulando, né? Agora, o cara chega lá, tá a mulher com, atirada lá, com um celular na mão, tem que ter, né? Às vezes elas cuidam muito da aparência quando vão se encontrar com as amigas, né? Parece que são amigos só, né? Claro. Não tem mais aquela cumplicidade, aquele namoro. Não percebeu, né? Isso? Que às vezes as mulheres se vestem muito, cuidam muito da aparência quando vão se encontrar com as outras amigas, mas quando vão se encontrar com o marido, não. Aí tu chega em casa, tá aquela. Hein? Chega em casa, tá aquela mulher com a camiseta da Dilma. Aí sim, né? Tá louco. Doutora, descontrair. Nós estamos aqui, agradecemos o senhor em nome da revista Em Foco, do Gui Alegrete, foi muito bom. Vamos voltar mais vezes, hein? Qual é o telefone para contato da clínica? Ali na clínica, 3421-4667. Muito bem. 4776. 3421-4776. Beleza. Esse é o telefone do VidaCard. Foi muito bom. Nós agradecemos ao meu amigo Conrad aqui pela oportunidade, à Rádio Alegrete, a todos os ouvintes, a todas as pessoas aqui que interagiram conosco. Foi muito bom. Os que nos ouviram, mas que não interagiram também, e que a nossa mensagem continuar interagindo aqui. Né, que a nossa mensagem tenha deixado clareza a ponto das pessoas cuidarem melhor da sua saúde, né? Com certeza. Um abraço para o senhor, então. Vamos encerrando por aqui o programa Revista Em Foco, que volta na próxima quarta-feira aqui, né? Agradecemos a todos vocês, do Dr. Jesus, urologista, pela sua presença. Muito obrigado mesmo, de coração aqui. Vamos deixando por aqui, então, o nosso agradecimento a todos os ouvintes da Rádio Alegrete, da Rádio Gazeta. Deixar nossa mensagem aqui para terminarmos o nosso programa, que diz assim: a repetição gera hábito. Então, quanto mais profundidade houver em nossos sentimentos, ao usá-lo generosamente, mais generosos nos tornamos. Aqueles que são generosos nunca perdem a esperança em si e nos outros. Através da generosidade, precisamos dar amor, coragem aos outros. Aqueles que fazem isso, do coração, permanecem sempre felizes. É como um retorno natural
recebem ajuda e cooperação de todos no seu dia a dia, no seu cotidiano. A todos uma boa tarde. Vem aí João Ulisses de Souza e o Mensageiro Rural. O João Ulisses de Souza vem aí com o Mensageiro Rural. E nós, né, Vani, vamos ter que visitar o doutor, né? Com certeza, né? Ai. Um abraço. Até quarta-feira.